Bom dia a todos e todas. Cumprimento o professor Paulo Aires Barreto, que hoje vem nos dar aqui sua aula, dividir seu conhecimento, desembargadora federal Gisele França, uma das coordenadoras do nosso curso, o nosso juiz federal Tiago Bolonha Dias, que nos honra também com a sua participação. Para não atrasar, nós vamos começar então, mas estamos aguardando o professor desembargador Renato Becho e a desembargadora Leila Paiva, que estão presos no trânsito. A gente nem reclama mais disso, que em São Paulo a vida é assim. Tá certo? Bem, eu me sinto particularmente honrada com a presença do professor Dr. Paulo Aires Barreto, que é um professor renomado, já esteve outras vezes aqui na escola, é um grande nome do direito tributário brasileiro. Não haveria ninguém melhor do que ele para tratar desse tema que nós vamos tratar hoje. O professor Paulo Aires Barreto é advogado, professor associado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vinculado ao Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário. É livre-docente em Direito Tributário pela USP, doutor e mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, graduado em Direito pela PUC e em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo. É presidente do Instituto Geral da Taliba, que é uma sociedade civil sem fins lucrativos com sede em São Paulo, que tem por finalidade promover e desenvolver pesquisas, estudos e pesquisas na área do direito público e ciências afins. O professor terá o seu tempo de 50 minutos oficialmente, mas fique à vontade, use o tempo que precisar. Como debatedor, eu já vou indicar o doutor Tiago Bolonha Dias e já falar do seu currículo, que aí os dois podem conversar, dividir como quiserem aqui as suas falas e fiquem à vontade. O doutor Tiago Bolonha Dias é juiz federal aqui da Terceira Região, tem especialização em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo, foi procurador da Fazenda Nacional, tem artigos publicados e é autor do livro Sujeição Passiva no Mandado de Segurança e a Autoridade Coatora, lançado pela editora Fórum de Belo Horizonte. Então, aos nossos dois colaboradores de hoje, eu passo a palavra, iniciando, então, pelo professor Paulo Aires Barreto. Muito obrigado, desembargadora Marisa Santos. É uma grande alegria, uma extrema honra voltar aqui à Escola da Magistratura para mais um evento que diz com temas tributários. Privilégio dividir essa mesa com a desembargadora Gisele França, com o juiz federal Tiago Bolonha Dias, e o meu desafio hoje não é singelo na medida em que tenho que tratar daquilo que é a exceção, não a regra. E o que não faltou nessa positivação da reforma tributária foram exceções. Elas são bastante extensas e eu vou procurar aqui, de um lado, dialogar com o juiz federal Tiago Bolonha Dias em relação a esses regimes, colocando inicialmente as minhas preocupações e os meus posicionamentos, mas ouvindo sempre o posicionamento de quem tem uma outra perspectiva. Não há como negar, cada um que senta numa perspectiva do tema da tributação acaba sendo influenciado pelo seu dia a dia, acaba tendo vieses, né? A magistratura é mais neutra, mas exatamente porque imparcial, ela sempre está ouvindo os dois lados da questão e acho que é bastante produtivo esse tipo de encontro em que visões distintas são postas. Se eu pudesse trabalhar aqui 5 minutos com vocês sobre a origem da reforma tributária e as suas premissas, eu traria o seguinte contexto. Lá por volta de 2009, 2010, portanto, há uns 15
16 anos, houve um evento na USP em que o professor Heleno Torres, que estará aqui, inclusive, para cuidar da aula da tributação dos serviços financeiros, convidou para vir ao Brasil dois professores europeus, o professor Joaquim English, da Universidade de Münster, na Alemanha, e a professora Rita de la Féria, que na época estava radicada em Durham, hoje é professora de Leeds. E o tema era IVA, um IVA europeu, já se falava em reforma tributária, e me chamou a atenção no debate entre os dois a seguinte diferença de posicionamento. Professor Joaquim English, não, o IVA tem que ter uma alíquota geral, mas ele tem que ter exceções à alíquota geral, porque a realidade é muito distinta entre os contribuintes de fato e de direito de um tributo sobre o consumo e, portanto, alguns itens não podem ser tão alcançados quanto outros. Na posição oposta, a professora Rita de la Fera disse, não quero nem saber. IVA é para arrecadar. Se o caviar vai pagar o mesmo IVA do pão francês, está tudo bem. O dinheiro entra nos cofres públicos, depois volta com políticas públicas bem desenvolvidas por quem estiver gerindo o país. O IVA não tem que fazer justiça tributária. E esse é o grande dilema de uma estruturação de IVA. Eu lembro que eu coloquei isso numa conversa aqui no Spot, com o professor Euridico De Santi, nessa mesma oportunidade, ele, então, se aproximou da professora Rita de la Fera, que tinha o discurso que ele queria ouvir, e ela, em certa medida, virou a santa padroeira da reforma tributária. Toda vez que a coisa apertava no Congresso Nacional, traziam a professora Rita para dizer como é que o IVA funciona mundo afora. De verdade, ela conhece muito o IVA, mas não é uma posição única. Eu gosto muito dela, respeito muito a professora Rita, mas essa disputa, essa questão fulcral, devo ter alíquotas diferentes ou não, devo ter regimes diferentes ou não, é uma questão que se põe mundo afora. Pois bem, a nossa opção em termos de projeto desenvolvido pelo CECIF, que foi encaminhado à Câmara, etc., e inicialmente foi na trilha do regime geral para todo mundo, alíquota única para todo mundo, sem distinções, projeto Rita de la Féria, vamos chamar assim. E aí, o tema chegou ao Congresso Nacional e acabou tendo uma série de tratamentos diferenciados. E aqui, uma crítica que eu sempre faço a essa reforma está nessa primeira premissa, né, que é manutenção da arrecadação tributária, associada a um dispositivo que foi inserido na própria reforma, que é o parágrafo 4º do artigo 145, que faz menção ao princípio da mitigação da regressividade, ou um propósito, um ideal, uma lógica de mitigação da regressividade. Ora, não há nada mais regressivo do que um tributo sobre consumo. Tributo sobre consumo, quem tem muito dinheiro paga uma alíquota X, quem tem pouco de dinheiro paga a mesma alíquota X, portanto o tributo é eminente regressivo. Eu quero registrar aqui a chegada do meu querido amigo, professor Renato Becho, com quem tive a honra, o prazer e o privilégio de defender a livre docência na mesma oportunidade na USP, o que me tranquilizou nas salas aí que antecediam a aula e etc., porque nada melhor do que estar ao lado de um amigo nesse momento de tanta ansiedade como é um concurso de livre docência. E já ao tempo do mestrado, o professor Renato Becho era um grande amigo, e fizemos uma carreira aí a todo instante com esses desafios acadêmicos todos que culminaram com esse momento importante lá em 2008. Eu estava falando na minha exposição desse momento logo subsequente de um evento que ocorreu na USP também. Pois bem, então, a ideia de manter a carga tributária da tributação do consumo como hoje ela traz como consequência manter a regressividade forte do nosso sistema como hoje ela é. A grande arrecadação tributária no país hoje está voltada para a tributação sobre consumo, que é regressiva.
Nós perdemos a oportunidade de reduzir a alíquota do IVA e IBS, calibrando melhor outras incidências tributárias, tornando o nosso sistema mais justo. Na largada, ele é exatamente um sistema muito regressivo em que não se mitigou, sob nenhuma perspectiva, a regressividade da tributação. Portanto, eu tenho um desconforto com essa premissa, ela foi posta, dirão os formuladores da reforma, se não fosse assim, não passava, e essa lógica do se não fosse assim, não passava, traz uma série de consequências, inclusive em relação a todos esses regimes favorecidos, específicos e diferenciados, que em algumas circunstâncias se justificam, em outras decorrem de mero lobby mais competente que viabilizou certos tratamentos que talvez não devessem existir. Ainda sobre esse foco mais abrangente da análise da reforma, né? Há muita referência sempre aos novos princípios constitucionais que foram inseridos no texto, como simplicidade, transparência, justiça tributária, cooperação e defesa do meio ambiente. E essa referência que eu fiz sobre a atenuação de efeitos regressivos. Eu tenho aqui o posicionamento no sentido de que essas menções têm a sua importância jurídica, mas de verdade, nós temos, por exemplo, um livro da ministra Regina Helena Costa, que foi integrante desse tribunal, sobre praticabilidade e justiça. Antigo. Será que esses princípios não existiam? Qual o sentido do livro dela se isso já não estava positivado, ainda que com um esforço de identificação do princípio um pouco mais intenso pela ausência de uma literalidade eventual no texto constitucional. Transparência, há um artigo do professor Ricardo Lobo Torres, do ano 2000, em que ele diz que o princípio da transparência já é antigo, no ano 2000. E assim, sucessivamente. Eu participei de um congresso do IBDT há uns 10 anos, cujo o tema que me foi atribuído era Enhanced Relationship, que nada mais é do que cooperação tributária. Portanto, são temas antigos que, de uma certa forma, vieram nessa roupagem de inserção de princípios no texto constitucional, a meu sentir, muito mais com uma lógica de vamos vestir a noiva, vamos passar uma mensagem aqui de que o texto é bonito, de que ele é interessante, mas não necessariamente trazendo efetivas novidades e grandes proteções na relação fisco-contribuinte, notadamente no que se refere aos direitos fundamentais do contribuinte brasileiro. E alguns temas que são problemáticos, como essa dualidade, simplicidade versus justiça tributária. Aqui não há dúvida, quanto mais simples for a legislação, normalmente mais injusta ela é, porque ela não trata desigualmente os desiguais na razão direta das suas desigualdades. Reversamente, se eu for buscar o tratamento perfeito em termos de isonomia tributária, eu chego numa complexidade normativa que inviabiliza a própria aplicação do direito. Portanto, eu preciso chegar no meio de caminho em que eu promovo a justiça tributária da forma mais simples possível, mas isso nunca será uma perspectiva plena de um lado ou de outro. E aí, então, vem a referência na Constituição ao IBS, CBS, e no artigo 149b, a previsão de regimes específicos, diferenciados ou favorecidos de tributação. Eles precisariam existir? Há quem defenda que não. Eu citei aqui a Rita de la Féria e o próprio professor Eurico De Santi, lá no CECIF, e vários outros professores entendem que estaríamos num mundo melhor se não existissem regimes específicos ou diferenciados. Eu vou fazer menção aqui a uma entrevista que eu ouvi de um senador da República na época em que a reforma estava sendo discutida, em que ele iniciava a entrevista afirmando o seguinte: fiquem tranquilos, não haverá aumento de tributos. Obviamente, essa é uma frase que procura tranquilizar a sociedade, notadamente quem está longe do direito tributário. Aí passa 2 minutos de entrevista, alguém pergunta a esse senador: mas como é que vão ficar os serviços médicos?
Ah, não, nós vamos ter uma alíquota diferente para os serviços médicos, senão ninguém suportaria o forte e brutal aumento de carga tributária que esses serviços médicos vão sofrer. Ou seja, ou é uma mentira na primeira frase ou na segunda, não dá para conviver. Lógico, o que ele queria dizer, olha, no montante geral não vai haver aumento, mas se eu tivesse que sintetizar a reforma tributária em uma única linha, eu diria, essa é uma reforma que promoveu uma drástica transferência de carga tributária das empresas industriais, que reduzirão sua tributação, para as empresas prestadoras de serviço, que terão um grande aumento de carga tributária. Se era correto o regime anterior, é uma discussão que cabe. Talvez eu estivesse supertributando a indústria e subtributando o serviço. Mas o que se promoveu foi isso. E, portanto, como isso foi muito radical, ou seja, vamos pensar, vou pegar aqui por um minuto a advocacia. A advocacia sai, grosso modo, de 3,65 de carga tributária, porque praticamente não pagava ISS, para 20. 3,65 está correto? Provavelmente não. Ir para 20 faz sentido? Aí começam as discussões. Por que o advogado 20? Por que o médico paga menos? Por que o jornalista paga menos? E aí vem todas essas questões envolvendo lobbies e decisões do nosso poder legislativo. Ainda, num último aspecto aqui, falando da reforma de uma perspectiva ainda mais geral, sem adentrar especificamente esses regimes favorecidos, específicos e coisa que o valha, eu trago aqui uma lição do professor Humberto Ávila que nos faz refletir em relação a um tema bastante delicado que tem passado, sob certa perspectiva, à margem das nossas discussões acadêmicas em muitos foros, que é o seguinte: se a gente pegar as lições do professor Roca Rasa, que talvez tenha sido o doutrinador que melhor estudou o tema da competência tributária, da sujeição ativa em matéria tributária, nós vamos identificar que uma das características da competência é a privatividade. Então, se eu, município, sou competente para tributar IPDI, ITBI, ninguém mais pode tributar IPDI, ITBI. Se o Estado é competente para tributar o ITCMD, ninguém mais pode tributar o ITCMD. Pois bem, aí vem a reforma. Se olhar para os formuladores da reforma, para os slides da reforma, claramente haverá incidência de IBS-CBS na transmissão de bens imóveis e de IBS-CBS na transmissão causa-mortes e doação. Há uma decisão do Supremo, de 2023, de relatoria do ministro Barroso, em que o Supremo decide. Não pode haver incidência, ao mesmo tempo, de ITCMD e Imposto sobre a Renda. Posicionamento do Supremo. Quando você recebe um bem em doação, obviamente você tem um acréscimo patrimonial. E de uma perspectiva econômica ampla, seria uma base tributável. Mas o Supremo, a meu sentir, corretamente diz, só que essa espécie de renda, a decorrente de uma doação, foi escolhida pelo Constituinte de 88 como alcançando um tributo de natureza estadual. Portanto, essa espécie de renda está submetida a uma tributação estadual e não uma tributação federal. As demais, a tributação federal. Portanto, privatividade da competência tributária. Agora o tema vem, na lição do professor Humberto aqui, para o IBS e CBS em relação a esses mesmos impostos. E ele entende que, se a competência é privativa, não pode haver IBS, CBS sobre TBI, não pode haver IBS, CBS sobre TCMD. Esse é um tema que, infelizmente, para os magistrados, desembargadores, deve chegar ao Poder Judiciário, num sentido ou no outro. E até eu vi recentemente, o STJ teria feito uma pesquisa ainda muito embrionária sobre a litigiosidade no ambiente de reforma. E teria chegado à conclusão de que ela vai aumentar. E eu achei curioso, porque assim, quando nós que estamos na advocacia falamos isso, né, fica aquela sensação, não, vocês estão aqui usando o cachimbo com a boca tá torta, mas quando é o Poder Judiciário que faz esse tipo de análise, a dimensão da mensagem é uma outra bastante diferente. Então, vamos lá
agora adentrando plenamente no tema, né, falar dos regimes específicos diferenciados ou favorecidos. A Constituição toma uma decisão, vamos ver o que a gente quer sobre essa perspectiva, o que a gente quer favorecer, o que a gente quer diferenciar, o que a gente quer especificar, e vamos dizer também que é isso e nada mais. Ou seja, daqui para frente não pode haver qualquer outro regime especial de tributação que não aqueles autorizados no texto constitucional. E aqui eu faço uma perspectiva, uma provocação da seguinte natureza, né? Regime único de tributação. E aí eu coloco sob que perspectiva? E cito Bernard Api, que é um dos formuladores da reforma, um economista, e ele tem um exemplo que é muito claro, no sentido de que não faz sentido, quando eu vou a um shopping center, eu pensar se eu compro uma camisa ou vou ao cinema, porque a tributação da camisa é 20 e a tributação do cinema é 5. Tudo tem que ser tributado de uma mesma forma. Aí viria a tal da neutralidade da tributação. Eu não tomo a minha decisão de consumir em face de uma maior e de uma menor incidência tributária. Isso é lindo e maravilhoso da perspectiva da economia. Agora, vamos olhar o tema da perspectiva do direito. E vamos olhar para o sujeito de direito, por um minuto, no reflexo dessa reforma tributária. Vamos pensar em dois prestadores de serviços. Um plenamente automatizado e o outro que só tenha mão de obra para realizar a sua atividade. Esse aqui vai ter um monte de crédito. E esse aqui não vai ter crédito nenhum. Portanto, se as margens forem, na largada, iguais, o que tiver mão de obra vai sobrar no final do mês com muito dinheiro, com menos dinheiro, e o que tiver automatizado vai sobrar no final do mês com mais dinheiro. Eu pergunto, temos a neutralidade aí nessa lógica verdadeira ou plena, olhando o tema da perspectiva do sujeito de direito? Podemos ignorar essa simetria de que uns terão mais crédito e outros terão menos crédito? Ou isso realmente não é um problema jurídico que deva ser colocado? A meu sentir, essa é uma questão importante. O contexto da reforma olha só para essa perspectiva do contribuinte de fato, do consumidor final. Não, o consumidor final vai pagar a mesma alíquota e ponto final é o que interessa. Essa é a tributação neutra. Mas eu acho que o tema comporta outras digressões. Pois bem, quais são os regimes específicos, né, que foram criados? Então, o senador Braga fala, olha, nós vamos adaptar as regras tributárias às situações e características peculiares, ou particulares dos bens e serviços em questão. Então, os regimes específicos podem ter regras diferentes sem que necessariamente haja renúncia tributária. Em certa medida, posso inferir aqui que ele está tratando os desigualmente, os desiguais na razão direta das suas desigualdades. Esse é o norte de um regime específico de tributação. Mas, quando a gente vai ver aqui, então, o que vem a ser ou deixar de ser regime específico de tributação, nós vamos encontrar alguns exemplos. O primeiro deles que eu trago aqui é o dos serviços financeiros. E eu não vou falar muito sobre esse assunto, embora goste dele, porque haverá uma aula do professor Heleno para cuidar desta matéria. Eu quero trazer só a mensagem inicial, que me parece importante, né? Primeiro aqui, eu vou avançar aqui 2 ou 3 slides, só para mostrar uma coisinha rapidinho aqui. Ele não quer que eu avance aqui. Travou. Vamos ver aqui mais um. Oh. Esse slide que eu queria trazer, que é o que acontece na Europa. E aqui realmente uma dualidade de procedimentos que sempre me incomodou nessa perspectiva da reforma tributária. Quando convinha para os formuladores da reforma, vamos olhar para o que faz a Europa, vamos olhar para o que faz a Índia, Nova Zelândia, o Canadá, e o Brasil tem que seguir a mesma trilha. Há 175 países no mundo que adotam o IVA, nós temos que adotar o IVA. Tá bom, tá aí o IVA.
Para quando não convém, esqueça-se o que se faz mundo afora. Então, por exemplo, tributação dos serviços financeiros, por IVA. Não tem na Europa. Não se tributa o spread bancário na Europa. Não se tributa porque a Europa gosta de banco, por conta de lobby do sistema financeiro europeu. Pode ser uma explicação, mas a outra explicação que me faz mais sentido é: quem paga esse imposto é quem precisa de dinheiro, é quem toma o crédito. Portanto, eu não tributo o IVA na concessão de crédito, porque eu quero que o crédito chegue mais barato em quem precisa dele, porque é esse cara que vai movimentar a economia. Agora, aqui no Brasil, eu tenho, potencialmente, um IVA, que não vai ser um IVA de 27,5% para esse segmento, vai ser um IVA de 13% ou 14%, com juros de 15 ou 16%. Portanto, eu vou tomar crédito a 30%, no mínimo, né? Quando eu falo 15 ou 16, estou falando de Selic, não estou falando nem dos juros reais praticados pelo sistema financeiro. Portanto, haverá um encarecimento, uma tributação sobre o crédito, não é encarecimento, porque de verdade esses 13 ou 14, eles já representam o que hoje o sistema financeiro paga por intermédio do PIS, da COFINS, do ISS, em certa medida em algumas atividades do ICMS. Portanto, fizeram uma conta de chegada e a ideia é: vai se pagar o mesmo que já se vinha pagando. Ok, vai mudar em termos de carga tributária total, mas verdadeiramente o mundo não toma a decisão de onerar essa atividade, a meu sentir, pensando na facilitação da obtenção de crédito a um custo mais baixo. Mas neste tema, e aqui para encerrar essas diferenças do nosso sistema para outros sistemas, nesse sistema, no que se refere ao tal do split payment e no que se refere à vinculação do crédito ao pagamento na etapa anterior, essas são realidades que não ocorrem mundo afora. A própria Rita de la Féria, em vários congressos, disse: não submetam o direito de crédito ao pagamento na etapa anterior. Isso é um erro. Isso vai trazer cumulatividade ao sistema. Isso vai distorcer o sistema. Mas a gente não pode esquecer que tudo assim se deu por uma razão bastante objetiva, a meu sentir. Na narrativa que foi construída, para que tudo se viabilizasse, foi muito importante a participação dos fiscos estaduais e municipais, comprando a ideia da reforma no primeiro momento. Se a gente olhar para a Constituição, ela vai dizer, em relação ao crédito vinculado ao pagamento, ela vai dizer: olha, a lei complementar vai identificar aqueles setores que são muito problemáticos, em que a sonegação é muito grande, e aí ela vai vincular o crédito ao pagamento, que é algo que já acontece hoje, quando alguns segmentos saem da curva, algumas empresas saem da curva. Isso é saudável. Só que aí a lei complementar foi feita por quem? Quem fez a emenda? Teve uma razoável participação, alguma participação da sociedade civil, da academia, de pouca, mas teve. Na lei complementar, o que se fez foi o seguinte: colocaram vários representantes do fisco em vários grupos de trabalho, só representantes do fisco, sem ninguém pensando sob a perspectiva do contribuinte, com a imparcialidade de um magistrado, e se criou o texto. Foi exatamente o inverso do que fez a ministra Regina Helena Costa quando estruturou os projetos de lei para alterar o processo administrativo e judicial. O que ela fez? Colocou na mesma sala fisco, contribuinte, magistratura. E disse: eu quero consenso. A gente pode criticar o texto aqui ou acolá, mas saiu um texto equilibrado, um texto denso, um texto... porque tinha essa contraposição de ideias. Agora, não tem jeito. Quando você põe numa sala, não é por mal, mas é o vício da própria atuação. Eu vou tentar proteger o erário aqui sob todas as perspectivas. E assim começam os problemas. A gente discute insumo hoje, conceito de insumo PIS/COFINS, pelo problema da legislação? Não. Pela instrução normativa que foi criada com viés de proteção do erário. E deu no que deu. Um dos maiores contenciosos tributários
existentes hoje que é insumo para fins de PIS e COFINS. E assim teremos várias outras questões envolvendo o IBS. E voltando aqui ainda ao serviço financeiro, o que eu queria só pontuar, para não adentrar a aula do professor Heleno, né, é exatamente essa questão envolvendo uma dualidade de regime, um regime específico e um regime geral. Então, estarão sujeitos ao tal do regime específico, né, várias operações financeiras, como securitização, fatorização, administração de consórcio, gestão e administração de recursos, operações de seguro, intermediação de consórcios, e vai por aí afora. E aí vem a regra que vai abarrotar o Poder Judiciário, que é os serviços que possam ser prestados por instituições financeiras bancárias e sejam remunerados por tarifas e comissões, ficam submetidos aí ao regime geral do IBS-CBS. Eu atuo muito nesse tema no âmbito estadual. E eu tenho ido semanalmente ao Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, discutir se, por exemplo, aqui vou dar um único exemplo, se quando alguém adentra o cheque especial, o banco tem que analisar se vai conceder o crédito ou não. E ele cobra um valor do cliente por isso. A pergunta que se põe é: o banco está prestando serviços de análise de crédito para o cliente? E a resposta é negativa. O cliente não contrata o banco para prestar serviço de análise de crédito. Nem o banco entrega nada para ele nesse sentido. O banco toma uma decisão de risco no sentido de se ele vai efetivamente assumir aquele risco de crédito ou não. E a remuneração que ele recebe é pelo risco de crédito. Quem diz isso não sou apenas eu, mas é o ministro Gugel de Faria, no STJ, a ministra Regina Helena Costa, no STJ, toda a primeira turma, unanimemente, assim entendem. Tem um voto do ministro Herman Benjamin na mesma conformidade na segunda turma. Portanto, essa discussão virá para o plano federal. Hoje, os desembargadores não têm esse tipo de desafio, passarão a ter, porque a todo instante haverá essa assimetria. Isso é tarifa, regime geral, ou isso não é tarifa, regime específico. Poderia ser diferente? Poderia ser diferente, mas ficou nessa conformidade. Operações com bens imóveis. Esse é o outro grande tema que eu gostaria de tratar em relação à especificidade de regimes de operações com bens, porque é muito importante a nossa economia é muito fortemente vinculada à indústria da construção civil, e neste tema, então, se criou um regime de tributação específico. Evidentemente, se eu saio com IVA de 27%, 27,5% ou 28% para a indústria da construção civil, o efeito econômico seria muito significativo. É uma indústria que hoje paga 2%, 3% de ISS, mas sei lá, em alguns regimes especiais, paga 4%, 4,5% de tributação de uma forma geral, vai aumentar substancialmente, ou aumentaria substancialmente. Algumas concessões foram feitas aqui para que essa tributação seja um pouco menor. Há pontos positivos, como, por exemplo, o tema da locação de bens móveis, que estava fora de tributação, agora ele é alcançado, tanto em relação aos móveis quanto aos imóveis, né? E todos os demais serviços, e algumas regras especiais no sentido de, por exemplo, o famoso Airbnb. Se eu tiver locações até 90 dias, é serviço de hotelaria. Uma redução de alíquota de 40%. Se não é até 90 dias, é mais 90 dias, regra geral da construção civil, aí, das operações com bens imóveis, redução de 70%. Ou seja, a todo instante, esse tipo de dualidade de regramentos pode trazer debates, discussões, contencioso. Quando eu disse que o texto é muito fortemente pesado na direção da proteção dos direitos fazendários, eu dou como exemplo, por exemplo, esse inciso 1º do artigo 5º nessa matéria, né? O IBSMS também incide sobre as seguintes operações: 1. Fornecimento não oneroso ou a valor inferior
ao de mercado de bens e serviços nas seguintes hipóteses, né? E aí vem fornecimento de brindes, transmissão pelo contribuinte para sócio acionista em devolução de capital, de bens cuja aquisição tenha permitido a apropriação de crédito e vai por aí afora. Ou seja, há uma série de passagens no texto da lei complementar em que as operações não onerosas são objeto de tributação. E isso gera algumas assimetrias importantes, como, por exemplo, na pessoa jurídica, eu tenho a vedação do crédito bem de uso e consumo, mas eu tenho a incidência na tributação no fornecimento não oneroso entre partes relacionadas. Ou seja, são dois pesos e duas medidas sob uma mesma temática, o que precisaria ser mais equilibrado, e não é, talvez por essa razão histórica. Há essa figura nova, né, aquela pessoa que foi, ao longo da vida, sobrando um recurso aqui, outro acolá, foi comprando bens imóveis, hoje está às vésperas da aposentadoria, sabe que a sua aposentadoria, eventualmente, não mantém o seu custo de vida, ela tem lá 3, 4, 5 imóveis em locação. Se a receita desses imóveis exceder a R$ 20.000 mês, ou R$ 240.000 ano, melhor dizendo, esta pessoa já se torna sujeita ao regime de pagamento de IBS-CBS. Então, nós teremos aí muitas pessoas físicas que sequer imaginaram que essa realidade se colocaria, que estão já num cenário de receberem algo em torno disso e que vão acordar em algum momento com essa necessidade de não só pagar imposto sobre a renda em relação aos seus aluguéis, mas pagar também IBS, CBS, é algo que está posto com extrema clareza na legislação de regência da matéria. Então, nessa primeira e parcial conclusão, eu diria que a gente pode ter aqui algum tipo de bitributação indesejada e eventualmente inconstitucional, lembrando aqui a lição do Humberto Ávila, né? Eu posso ter algumas ofensas ao princípio da neutralidade e não cumulatividade plena, e há um potencial aumento nos preços relativos de imóveis e aluguéis em função dessa nova calibração da reforma tributária. As sociedades cooperativas, e aqui eu tenho até receio de falar sobre o tema na presença da maior autoridade em direito tributário sobre o tema, que é o professor Renato Bech, mas elas também estão sob esse regime específico de tributação. A meu sentir, este é um tema que nunca foi bem compreendido pelas autoridades administrativas brasileiras que procuraram tratar a cooperativa como se fosse uma outra sociedade qualquer. E, na minha visão, quando a Constituição diz dar adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, isso não significa comunidade, não significa isenção, não significa tratamento privilegiado ou favorecido. Significa que a sociedade cooperativa é diferente. É uma sociedade de sobras, é uma sociedade de pessoas, é uma sociedade em que pessoas se unem para exatamente poder enfrentar uma sociedade comercial típica, e o tratamento das sobras dessa sociedade cooperativa deveria ter um tratamento tributário que não é o mesmo de uma sociedade comercial comum. Eu dava, quando falava desse tema, há muitos anos, eu comecei minha carreira como advogado de uma empresa industrial que pertencia a uma sociedade cooperativa. Então, em algum momento, esse tema me interessou muito e eu costumava mostrar um exemplo em que, eventualmente, a tributação das sobras por médicos, como remuneração de pessoa física deles, gerava uma carga tributária maior do que se esses mesmos médicos estivessem organizados como uma sociedade uniprofissional. Então, era uma cooperativa com tributação na pessoa física que agregadamente gerava maior arrecadação para o fisco do que outros caminhos de estruturação de negócios. Isso, a meu sentir, significaria dar o adequado tratamento tributário. Mas quer me parecer aqui que na estruturação da reforma, a lógica que acabou prevalecendo, até no Poder Judiciário, de
quase que equiparar a cooperativa, em grande medida, a uma sociedade comercial qualquer, deva prevalecer, ficando muito restrito o campo da não incidência que alguns atos realizados dentro dessas sociedades. Um segmento ou alguns segmentos aqui que foram inseridos nessa regra de regime específico, para os quais eu não vejo verdadeiramente grande justificativa, né? Seria exatamente serviço de hotelaria, parque de diversão, parque temático, agência de viagem, bares, restaurantes e sociedade anônima de futebol. Sociedade Anônima de Futebol é uma vitória do professor Tasso Lacerda Gama. Ele conseguiu emplacar esse dispositivo na exceção à regra do jogo. E realmente eu reconheço que, por exemplo, bares e restaurantes, no nível europeu, têm um tratamento diferenciado, tem uma tributação menor. A alimentação pode ter alguma justificativa, né? Agora, hotelaria, agência de viagem, parques temáticos, em resumo, daqui a 5 anos tudo isso vai ser revisto e a gente vai ter que justificar esses movimentos. Aqui eu vou correr um pouquinho mais, porque são muitos regimes. Operações alcançadas por tratado ou convenção internacional também, essa é uma questão normal, mundo afora, tem um regime especial de tributação. Serviço de transporte coletivo de passageiros rodoviário intermunicipal e interestadual. Realmente aqui a lógica de que se eu não fizer nada diferente, a carga tributária será muito alta, vai crescer o valor da tarifa e isso realmente atrapalha o próprio funcionamento da economia. Tem havido um esforço grande em não onerar sobremodo esse transporte coletivo de passageiros municipal, intermunicipal, interestadual, e a reforma trata disso. Eu acho que o último item aqui, antes de chegar nos regimes diferenciados, é o de combustíveis e lubrificantes. Eu tinha combinado aqui no início da minha exposição com o juiz Tiago Bolonha Dias, que toda vez que eu fosse passar de um regime para outro, eu passaria a palavra a ele, e exatamente aqui, nesse momento, ele me disse que estava estudando aí combustíveis e lubrificantes. Eu aproveito essa dupla circunstância e, até para poder tomar uma água aqui, eu gostaria de ouvir o juiz Tiago Bolonha Dias, na mesma dinâmica que o professor Besch fez segunda-feira com o professor Scaff, de haver um diálogo maior aqui na mesa. Bom dia a todos. Eu estou com essa missão hercúlea aqui de debater com o doutor e ainda ter o professor Besch aqui do lado, então, mas vamos tentar. Só vou fazer pequenas colocações aqui sobre os pontos para que o professor tenha mais tempo para avançar nos outros temas. Sobre a questão que o professor colocou da tributação sobre o consumo em relação à tributação da renda, né? Que eu acho também aqui que se perdeu uma grande oportunidade de combater a regressividade. A meu ver, o principal problema da tributação no Brasil é a regressividade, e desde o início da discussão dessa reforma, até eu lembro de umas palestras na Fiesp antes da pandemia, em que se falou já sobre essa questão ainda, e um problema que eu sempre me incomodou foi isso. A neutralidade, simplificação. Mas como é que fica essa questão da regressividade? A gente só vai, então, reestruturar o sistema dos tributos sobre o consumo para que eles fiquem mais fáceis de trabalhar, mas a gente não vai aproveitar essa revolução constitucional sobre os tributos para poder mexer na carga, e não aproveitamos. Não aproveitamos. Então, e outra coisa que me incomodava muito era que não seria neutro, que seria progressivo, se não tivesse essas exceções aqui que a gente está tratando, né? Eu sempre entendi que a seletividade, em alguma medida, é importante, sob pena de se ter realmente a, a regressividade na tributação, e eu tinha um receio de que isso fosse agravado com a reforma. Aí, como é que vai ser o resultado? A gente vai ver, mas, assim, esses regimes favorecidos, diferenciados, eles me aliviam um pouco em relação a isso, porque diminuem o perigo de a gente ter uma reforma que, de fato, fosse regressiva. Seria simples,
Então, os operadores e as empresas aí que lidam com a tributação teriam uma facilidade, mas pensando na carga tributária como justiça fiscal, que é um dos princípios aí que apareceram novos, né? Isso não estava contemplado. Então, sobre esse ponto, realmente. Sobre, aí, já que eu citei os princípios, também eu concordo com o professor, eu entendo que sempre os princípios e normas constitucionais têm que ter alguma carga normativa, alguma. Os princípios mais ainda, na verdade, porque eles vão orientar as outras normas. Mas nesse caso, eu não consegui encontrar, e é um trabalho para a doutrina, eu acho que deve se estudar e tentar encontrar alguma carga, mas realmente eu não vejo. Eu, pessoalmente, não consegui encontrar nenhuma densidade normativa nenhuma nesses princípios, porque eles já estavam na Constituição antes em outras formas, como o professor falou. Então, enfim, eu acho que vale a pena tentar estudar para tirar alguma coisa daí, mas realmente me parece que foi um pleonasmo aí, não houve nada realmente, né? Em relação aos regimes específicos, uma coisa que eu notei, na análise constitucional principalmente, foi o seguinte, até o professor falou, os serviços financeiros, no mundo eles estão fora do IVA, mas pelo que eu vi aqui nas regras dos regimes específicos, na verdade, o Constituinte colocou uma perna e tirou com a outra. Porque eu notei que a maioria das regras de regimes específicos aqui, elas permitem, se o legislador complementar quiser, que fique completamente fora do IVA. Especificamente os serviços financeiros, os bens imóveis, assistência à saúde e os concursos de prognósticos, a Constituição permite que se definam diversas bases alíquotas que seja cumulativo e que incidam, inclusive, sobre o faturamento, de forma que se o legislador complementar quiser, o regime fica igual o de hoje. Ele pode manter até uma COFINS, se ele quiser, sem que isso seja inconstitucional. Então, essa é uma questão. Outro ponto que eu notei é que os combustíveis têm a questão da monofasia, eventualmente tenta evitar isso, mas nos outros casos todos, ele expressamente estabelece que pode, inclusive, ser cumulativo. Então, o legislador reconheceu, o Constituinte reconheceu que essas atividades do regime específico podem, inclusive, ter cumulatividade. Tá, então está na Constituição essa cumulatividade e não haveria problema em tese. Só que aí uma questão que eu coloco é como é que ficam aqueles operadores econômicos que interagem com quem tem o regime específico com cumulatividade. Porque essa cumulatividade vai passar para quem faz negócios com esses serviços, para quem está na cadeia depois. E como é que fica essa cumulatividade? Eu, pelo menos, não encontrei no sistema créditos, na Constituição. A Constituição diz que não pode haver benefícios ou, enfim, diferenciações que não estão previstas na Constituição. E eu não encontrei na Constituição créditos gerais para quem negocia com quem tem regime específico. Isso eu acho que é uma questão que pode gerar, sim, judicialização. E, por exemplo, comprei combustíveis, mas sou uma empresa, eu não sou consumidor final, enfim, tomei algum serviço aqui, desses serviços de transporte, eventualmente, não sei. E aí ele pode ser cumulativo, mas eu, em tese, não posso sofrer cumulatividade, só que eu não tenho previsão no sistema para um crédito para mim, porque eu não sou. Como é que isso fica? Eu acho que essa é uma questão que pode gerar problemas. Sobre a questão que o professor falou dos serviços financeiros versus atividade financeira típica, isso é uma questão que realmente tem muito litígio hoje em dia, mas ela já tem uma jurisprudência, e aqui a minha crítica é que nós tínhamos um problema que poderia ser solucionado na transição. Não, eles trouxeram o problema para a reforma. Na verdade, isso aqui eu não creio que tenha tanto problema no judiciário, porque já tem até jurisprudência, só pegar a jurisprudência estadual e a gente traz. Mas a questão é que o problema foi trazido, em vez de ter sido resolvido. Não sei se o professor concorda com isso. Em relação ao serviço de hotelaria, parques de diversões, etc., etc., esse aqui também eu concordo com o professor. Até quando eu estava estudando, eu pensei, até na semana anterior, tinha conversado com uma colega sobre o problema das ações do PERSE, e eu fiquei um pouco surpreso com a força do lobby desse setor, que tem essa questão do PERSE, a prorrogação do PERSE,
tem um monte de ação sobre questões do per se, né, no tribunal, e agora eles conseguiram, inclusive, uma inclusão aqui na Constituição, na reforma. Isso que me chamou bastante atenção nesse aspecto. Sobre as cooperativas, o que eu achei interessante é que é optativo a adesão. A Constituição coloca aqui, se a cooperativa quiser ficar no sistema normal, fora do específico, a cooperativa pode optar. Isso eu achei interessante e vai também meio que um reconhecimento dessa questão que o professor falou do tratamento das cooperativas como empresas normais. Ele está dando a opção para a própria cooperativa de se enquadrar como se fosse uma empresa normal. Em relação ao serviço de transporte, os serviços de transportes, eles estão mais ou menos na mesma linha dos outros que eu falei, dos imóveis financeiros, de que pode ter uma remodelação, a Constituição abre para uma remodelação total. A única coisa que eu achei interessante aqui é que a Constituição não possibilita que se mude a base de cálculo, mas ela possibilita também a cumulatividade. Então, em relação aos combustíveis e lubrificantes, como o professor falou, a gente vai ter uma palestra segunda-feira, né? Então, eu procurei não aprofundar tanto isso para a questão da lei complementar e tratar mais do que está na Constituição. Uma coisa que eu achei interessante é que antes a Constituição ela dava margem a que você deixasse algum combustível de fora do regime da monofasia, que no regime anterior já tinha isso na Constituição de alguma forma, mas ele dava margem a que você pudesse deixar algum combustível de fora. Agora, pela minha interpretação, a Constituição foi totalizante nesse sentido. Todos os combustíveis têm que estar no regime específico, não tem mais essa margem de que você tire algum combustível de fora, né? Mas manteve a questão da monofasia, né? Que já estava sendo trabalhada. Essa questão tem alguma controvérsia jurisprudencial, né? E eu imagino que ela se mantenha. Eu não sei se vai resolver também uma questão aqui que eu acho que poderia ter sido tratada para que a controvérsia judicial fosse resolvida, mas o problema foi importado da mesma forma que com os financeiros. Foi trazido também para dentro da reforma, né? Até nessa questão do creditamento, né? O problema é monofásico, tem crédito, não tem crédito, quem compra vai ter o crédito. E aí eles colocaram essa questão do crédito do adquirente se for sujeito passivo, não for distribuidor, etc., o que pode gerar questionamentos em relação a essa questão. Eu acho que em regimes específicos seria isso. Não sei se o professor tem algum comentário em cima, ou se passa para... Devolvo a palavra aí para ele, se ele avança, ou se comenta alguma coisa. Obrigado, Tiago. Não, realmente, a sua fala me fez lembrar, né? Primeiro falando sobre simplicidade. Curioso, né? O sistema tem algumas simplificações, vamos dizer assim. Passo a ter uma legislação única nacional, é um grande avanço, não tem mais ICMS e ISS, não tenho que me preocupar o que é serviço, o que é bem, em certa medida, embora eu precise me preocupar com a noção de serviço posta constitucionalmente e trabalhada no plano da legislação complementar. Mas eu queria lembrar um aspecto quantitativo que é importante. Hoje, 96% das empresas estão no simples ou no presumido. Portanto, 96% das empresas, quando vão apurar tributos, olham para uma única linha das suas demonstrações financeiras e calculam. Não tem nada mais simples do que isso. Nada. Portanto, tudo isso que a gente está falando, olha para 4% dos CNPJs. São as empresas optantes pelo lucro real, primariamente, que eram as que tinham uma legislação mais complexa em relação a elas. Com a nova regra do jogo, as do presumido passam a ter que apurar débitos e créditos, o que não ocorria no regime anterior. E toda a discussão sobre crédito é sempre potencialmente contenciosa e litigiosa. E mesmo as optantes do simples vão ter que decidir se ficam no regime
atual ou se migram para uma lógica de pagamento de IBS e CBS. Portanto, o sistema será mais complexo em relação a alguns aspectos do que aquele que existe hoje. Adentrando o tema dos regimes diferenciados, aqui o posicionamento é um pouco mais objetivo, no sentido de que a carga tributária para determinados setores merece um tratamento mais benéfico por uma decisão do poder de reforma da Constituição. E aí, então, surgem esses tratamentos pontuais que são diferentes da regra geral do jogo. Eles podem vir por redução de alíquota ou concessão de crédito presumido e acaba ocorrendo, por exemplo, com a atividade de advogados, contabilistas, engenheiros, administradores, arquitetos, que tinham uma tributação bastante reduzida no regime anterior, como eu disse aqui, sei lá, sociedades uniprofissionais realmente mal pagavam ISS, pagavam PIS, COFINS no regime cumulativo, 3,65, e agora, então, pulariam para esses 28%, 27,5%, coisa que o valha. Há uma redução de alíquota de 30%, portanto, o pulo não vai ser, vamos arredondar aqui, de 5 para 28, mas de 5 para 20. É um número importante. Há o direito de crédito, mas o prestador de serviço tem pouco crédito. Uma atividade de prestação de serviço é eminentemente uma atividade de mão de obra, e mão de obra não dá crédito de um lado e gera custo importante de outro, que é o custo da folha. Portanto, é algo que não foi trabalhado na reforma. Em vários momentos se discutiu alguma espécie de desoneração da folha, mas isso ficou fora do resultado final. Aliás, em relação à assistência dos regimes diferenciados e da fala do Tiago, isso tudo me fez lembrar exatamente o mesmo momento histórico que nós vivenciamos quando foi aprovada a legislação que criou a não cumulatividade do PIS e da COFINS. Foi exatamente a mesma coisa. Todo mundo queria não cumulatividade de PIS e COFINS. Todos achavam um absurdo PIS e COFINS cumulativos. Todo mundo queria uma não cumulatividade do PIS e COFINS com a alíquota de 3,65 somado. No dia que divulgaram a alíquota, todo mundo vai para Brasília, pelo amor de Deus, me deixa no regime anterior, não quero o regime não cumulativo, porque ele era mais oneroso. E aqui o movimento foi parecido, né? Então, que legal, reforma, IBS, CBS, etc. Aprovou, me arrumo um regime diferenciado, porque eu não aguento essa carga tributária toda. E aí, então, vieram pleitos aí envolvendo serviço de educação, serviço de saúde, dispositivos médicos, dispositivos de acessibilidade, medicamentos, alimentos. Volto o slide aqui, mas é uma série de atividades que a gente sente, né? Poxa, educação, será que faz sentido onerar a educação com 27%, 28% de IVA? Saúde, dispositivos médicos, medicamentos. Isso claramente deveria estar fora da... Foi, agora. Medicamentos, alimentos destinados ao consumo humano, produtos de higiene pessoal. E aí, alguns itens aqui que talvez produtos agropecuários, aquícolas, pesqueiros, florestais, extrativistas, insumos agropecuários, que já é um pouco mais delicada a discussão, produções artísticas, culturais e eventos, jornalísticas e audiovisuais, ou seja,
comunicação institucional, atividades esportivas, são temas que mereceram esse tratamento diferenciado, alguns muito legítimos, outros podem ser objeto de questionamento, né? Cesta básica, produtos ficam reduzidos a zero as alíquotas do IBS e CBS de produtos da cesta básica, né, destinados à alimentação humana. E aí, nesse sentido, aquela discussão da Rita Della Féria com o Joaquim English, no sentido de que pão francês pode ser tributado na mesma razão do caviar, aqui o nosso legislador, a meu sentir corretamente, não permitiu que isso acontecesse. E até aqui é um ponto importante, que é o ponto do chamado cashback, né? Ou seja, nos slides da reforma, os slides da reforma são maravilhosos, mas eles não vieram para a legislação, eles ficaram só nos slides. Então, na narrativa, se dizia, nós vamos fazer justiça tributária, porque realmente, quando o menos favorecido pagar IBS e CBS, nós vamos dar o dinheiro para ele de volta. Ele não vai sofrer essa oneração. Lindo, maravilhoso, melhor do que isso só se fosse verdade. E na hora de positivar, então, vem um cashback. Eu já tenho aqui minha implicância enorme com essa circunstância de se falar em split payment, cashback, fantasy sports e coisa do gênero. Isso está no texto legislativo. A gente está usando inglês para escrever leis nesse país. É uma vergonha. É uma vergonha que o Congresso Nacional assim proceda. Mas tirando assim, a implicância de lado, né? Puxa, o que a legislação entregou de volta para a pessoa de baixa renda é irrisório. São poucos itens, alguns no limite de 20%, para pessoas que ganham até meio salário mínimo. Já fica a minha inquietude, né? Puxa, nem deveria existir uma pessoa que ganhe meio salário mínimo. O salário mínimo deveria ser mínimo para todo mundo, mas a realidade brasileira é complexa e o fato é que quem ganhar um salário mínimo está fora da regra do jogo. Isso é vergonhoso. Eu teria vergonha de ter prometido o que se prometeu e de entregar o que se entregou, sob essa perspectiva. Porque a promessa foi muito importante para a aprovação. E aí se promete A, se entrega Z. Os produtores rurais, a atividade rural sempre tem uma atuação importante no Congresso Nacional. Se criou esse espaço para quem tem essa renda anual abaixo de 3.600.000, que não é um número pequeno, R$300 mil por mês, mas esses têm a opção de serem ou não contribuintes do IBS e CBS. Ocorreu o mesmo com o chamado nanoempreendedor, ou seja, o exemplo clássico no Congresso Nacional que se dava era daquela pessoa que complementa a sua renda vendendo produtos cosméticos, Natura, Avon e coisa que o valha. Se criou também um regime especial para que essa pessoa não fique aí sujeita a uma legislação tão complexa e tão intrincada como é a do IBS e CBS, embora se diga que ela vai ser muito simples. E o Simples Nacional, né, que já nem é tão simples assim, mas que agora tem esse problema adicional, que é a da submissão a um regime tributário normal, como vinha sendo aplicado até então, ou com a opção de se tornar contribuinte regular de IBS-CBS. Qual é a dinâmica que está por detrás dessa decisão? Imaginem os senhores que uma grande empresa vai comprar algum bem ou vai tomar algum serviço. Ela vai olhar para o preço, naturalmente. Se ela comprar esse bem ou serviço de uma empresa optante pelo lucro real, pelo lucro presumido, ela toma o crédito do IBS-CBS cheio. Isso é dinheiro para ela. O valor do IBS-CBS é crédito, portanto, dinheiro para essa empresa. Então, vamos imaginar que a alíquota seja de 30%, só para facilitar a conta do advogado aqui. O produto custa 100, 30 de IBS-CBS. Quando eu compro, de verdade, esses 30 de IBS-CBS eu vou
usar para pagar o meu próprio imposto. Então, esse valor, para mim, tem uma representatividade financeira importante. Se eu vou comprar da empresa do Simples e ela me vender esse mesmo produto pelos mesmos 100, ou por 120, vamos dizer assim, eu não compro da empresa do Simples, porque eu estou perdendo 10. Está mais barato, puxa, 130, o seu, o meu é 120. Pois é, mas eu comprei por 130, só que eu tenho 30 de crédito. Portanto, a empresa do Simples vai ter que vender por 100, ou até menos do que 100, para ser competitiva com a empresa que está sujeita ao regime normal de IBS-CBS. Essa é uma decisão que cada empresário vai ter que tomar. Ficar no regime fora do IBS-CBS, calibrando seus preços para baixo, ou entrar no regime de IBS-CBS para propiciar o chamado direito de crédito a quem adquire empresas do Simples. Isso torna o mundo um pouco mais complexo, e seja para quem compra, seja para quem administra essas empresas que venham optar por esse tipo de regime e em certa medida, o simples, que já não era tão simples assim, fica um pouco mais complexo com essa nova. Então, na minha visão, há risco de discriminação de micros e pequenas empresas por parte dos adquirentes, ou seja, todo mundo vai pensar duas vezes antes de comprar de uma empresa do Simples. E eu trago aqui uma experiência que se deu na Índia. A Índia teve um movimento de aprovação de reforma tributária mais ou menos parecido com o nosso, uma discussão de 20 anos, desde o do início dos anos 2000, talvez mais extensa do que a nossa, e lá pelas tantas se inseriu um novo sistema tributário. Resultado do primeiro ano após a alteração da tributação no regime indiano. Os microempreendedores desapareceram do sistema. Eles não conseguiram se inserir na nova lógica jurídica de emissão de nota, apropriação de crédito, coisa que vale. Então, esse é um efeito que ocorreu lá. Talvez aqui não ocorra na mesma intensidade, porque a gente tem uma economia um pouco mais informatizada, um pouco mais tecnológica do que a indiana, mas essa reforma foi feita olhando para o grande empresário. A lógica dela é uma lógica de solução de problemas da grande indústria nacional e internacional que opera no mercado brasileiro. Ela foi moldada para isso. E, portanto, não seria irrazoável que algum efeito adverso existisse em relação ao pequeno comerciante. A própria atividade assim, da prestação de serviços, quando se considera agora algumas lógicas envolvendo o imposto sobre a renda, vai fazer com que muita empresa de consultoria, muito escritório de contabilidade, muito escritório de advocacia se reparta em 3, 4, 5 ou 6 para ficar dentro do limite do Simples Nacional. Esse é um processo que a gente vai ver, uma série de riscos a ele inerentes, ou seja, são vários escritórios mesmo, ou é um só disfarçadamente esquartejado aqui, é algo que vem de uma legislação que é um pouco confusa e problemática aqui nessa conjugação de IBS-CBS, simples e tributação de dividendos nas empresas, se aquilo que está no Congresso Nacional vier a passar. Zona Franca de Manaus é sempre um drama neste país, ou seja, se não se protegesse a Zona Franca de Manaus, a proposta não passaria. Então, novamente, a gente mantém essa lógica de uma série de benefícios da Zona Franca de Manaus e até a manutenção do IPI, que seria eliminado como proposta inicial da reforma, mas ele remanesce, respira por aparelhos, mas ainda remanesce no nosso sistema sob uma lógica muito curiosa, ou seja, haverá IPI
quando alguém produzir algo na Zona Franca de Manaus que dê ensejo a essa circunstância de que a competitividade dessa indústria dependa da cobrança de IPI em algum outro lugar do território nacional. Então, é um IPI de materialidade aberta, sujeita ao que se vai ou não fazer no âmbito da Zona Franca de Manaus. Então, aqui, e encerro a minha exposição com essas conclusões, né? O sentimento é o de que foi aprovada, vamos chamar assim, a reforma tributária possível, como os seus autores gostam de dizer. Ela tem muitas particularidades, especificidades, regimes típicos, o que gera aí uma calibração de alíquota para cima. Na outra ponta, tratar todo mundo na mesma conformidade gera um desafio em relação à justiça tributária, capacidade contributiva, reconhecimento dessas diferenciações que deveriam propiciar tratamentos tributários distintos. O Simples Nacional é posto em xeque, ou seja, a gente vai precisar avaliar a médio e longo prazo qual vai ser o resultado da implementação da reforma em relação ao Simples Nacional. A gente pode ter efetivamente problemas para as empresas optantes do Simples, né? E não é singelo se afirmar aí a plena afirmação dos princípios da igualdade, da simplicidade, da neutralidade e da mitigação da regressividade. Eu acho que mitigação da regressividade efetivamente não há. Esse pressuposto de manter a carga tributária já infirma essa perspectiva. A simplicidade existe sob certas perspectivas, não existe sobre outras, né? E essa neutralidade, economicamente falando, vista sob a perspectiva de quem está de fora do direito, dessa lógica do consumidor final estar submetido a uma mesma alíquota, ok, isso está atendido. Mas há uma série de problemas que tomam em conta o contribuinte de direito, que não foi esquecido na reforma. Ou seja, o professor Chueire, por exemplo, dizia que a reforma tinha que ser uma verdadeira reforma da tributação sobre consumo, colocando na figura do consumidor final a sujeição passiva, a qualificação como contribuinte desse imposto plenamente. Mas a reforma traz para o contribuinte de direito uma série de efeitos juridicamente importantes. O professor Renato Best me entregou o livro dele sobre responsabilidade tributária há coisa de um mês, e ele disse: Paulo, eu espero que seja o último, amadureci o tema aqui durante todo esse tempo. Não será, professor Renato, alguns desafios virão e terão que ser abordados por quem melhor conhece a matéria. Sobrou um tempo aqui que eu acho que seria importante ouvir os demais membros da mesa, mas eu não poderia deixar de terminar. De um lado, trazendo aqui uma reflexão do professor Aires Barreto, que eu sempre gosto de trazer, né? Que mostra um pouco essa perspectiva do contribuinte sobre a tributação, né? Ele costumava colocar que, de um lado, nada mais se pretende do que dar a César o que é de César, seja ele a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios. E de outro, que diante de um único fato economicamente relevante, o contribuinte se sente seguro que, do outro extremo, só existirá um César. Muito obrigado. Doutor Tiago, vai complementar? Sim. Sobre esse assunto dos regimes, eu ainda uma coisa que me chamou a atenção aqui é que o regime fala favorecido e diferenciado, e a lei complementar trata tudo misturado. A Constituição tratou com expressões diferentes, e pelo que eu vi da explicação dos formuladores, seria assim: o favorecido seriam regimes que foram estabelecidos de forma específica com a finalidade de beneficiar as atividades. E o diferenciado seria essa seletividade. A minha primeira crítica é que deveria ser o contrário, né? Porque o favorecido é na prática, o que tem, assim, em sentido estrito, favorecido quer dizer aquele que tem só um favor, não é um regime diferente. Ele só tem um favor, que seria a alíquota menor. E o diferenciado é diferente de alguma forma. Então, ao meu ver, já trocaram aqui
porque o favorecido na lei, na Constituição, é o regime, na verdade, diferenciado, e o diferenciado é, na verdade, o favorecido, né? Mas a lei, inclusive, misturou tudo. Em relação ao favorecido, o que se fez foi manter esses regimes especiais de simples, zona franca. Teve um destaque aqui para biocombustíveis e hidrogênio de baixa emissão de carbono, que, que deve ter um tratamento favorecido por determinação constitucional ambiental, dentro do que tem também uma disposição em relação a créditos presumidos para motor elétrico. E aí a lei complementar estabeleceu um regime automotivo para beneficiar esses combustíveis e o elétrico. Sobre isso eu tenho só uma crítica que é uma crítica que está até na mídia, enfim, que o motor elétrico é beneficiado mesmo que ele seja misturado com a combustão. Então, ainda que seja um híbrido de gasolina com elétrico, ele vai ser beneficiado, que, a meu ver, ele não atende à necessidade ao que a Constituição pretendeu dizer, né? Ninguém vai imagino que não se vai questionar em juízo, porque ninguém sai perdendo em termos tributários, mas em termos da finalidade ambiental, acho que é uma perda essa questão de estimular o motor a combustão com o motor elétrico, o híbrido, porque você não vai eliminar combustível, né? Só vai ter uma redução pequena. Então, não é ideal. Em relação ao cashback, eu preciso comentar, não tinha colocado aqui, mas o doutor trouxe de volta a questão que a gente falou lá no começo, que eu disse que eu tinha esse receio, né, do regressivo, e desde lá das palestras de antes da pandemia, era uma questão que me deixava cético. Tá, não vai ser regressivo não, porque tem o cashback. A gente vai fazer alíquotas iguais para todo mundo, até então eles não queriam fazer seletividade, mas vai ter o cashback. E aí a minha questão não era nem ainda que se faça como quer na lei, a gente está falando de gente mais humilde. Então, todo mundo tem celular, todo mundo vai ter sinal, todo mundo sabe ler, tem gente que não sabe ler. Enfim, eu mesmo tenho dificuldade às vezes com algum aplicativo, porque eu não nasci com o celular na mão. Todo mundo vai conseguir fazer o resgate desse cashback? Era para mim a primeira. Então, ainda que fosse completo, como prometi, já para mim tinha problemas. Então, eu nunca caí nessa. O senhor falou, né? Foi para vender, falaram disso e no final não entregaram. Nunca caí nessa, e ainda que fosse completo, ainda tinha esses receios práticos de como é que vai. Hoje em dia a gente está vendo, tem gente que tem desconto na aposentadoria, e nem percebe, a pessoa não sabe que tem desconto. Ela vai buscar esse pequeno cashback. Então, aí, enfim, é o que eu disse. Agora tem esse diferenciado com a seletividade mantida, o que diminui um pouco. Mas se vê que a promessa de combater a regressividade não se realiza, certo? Aí aqui, para finalizar, um ponto importante que eu queria tratar, até falei com o professor antes da palestra, é em relação à reavaliação quinquenal, que é um ponto que eu acho muito interessante. Eu acho que abriram uma porta aqui para contentar quem não queria seletividade, não é? Ah, não, vamos seletividade, colocar várias alíquotas pequenas e tal. Aí, para agradar essas pessoas, falam, não, então vamos fazer uma reavaliação quinquenal, eventualmente, se não der certo, a gente muda, volta a cobrar, etc. Aí colocaram essa cláusula na Constituição, que na lei complementar virou um capítulo que para mim é interessante, eu vou explicar o que eu estou vendo aqui. A Constituição determinou uma reavaliação desse regime diferenciado, ou seja, das alíquotas seletivas, quinquenal, né? E um dos princípios que a própria Constituição estabeleceu foi que deve atender à promoção de igualdade entre homens e mulheres. Aí a lei complementar foi além, ela estabeleceu a reavaliação quinquenal, estabeleceu procedimentos e requisitos para essa reavaliação e colocou outras finalidades, né? Especificou aqui que ela tem que observar princípio de eficiência, eficácia, efetividade, enquanto políticas sociais, ambientais e de desenvolvimento econômico, que são, na verdade, finalidades gerais de extrafiscalidade, que realmente tem que orientar esse tipo de desoneração, né? Acrescentou, além da igualdade entre homens e mulheres, também a igualdade étnico-racial como finalidades. E aí estabeleceu que nessa reavaliação quinquenal devem ser feitos estudos se essas alíquotas estão ou não estão atendendo essas finalidades, inclusive com o parecer do Tribunal de Contas, dos tribunais de contas. Então, o que a gente tem aqui? No regime antigo, antes da reforma, foi estabelecido na jurisprudência que a seletividade era uma questão completamente discricionária
e não se admitia controle judicial disso. Então, se algum produto ou uma empresa dissesse, oh, meu produto é essencial, quero seletividade porque a Constituição prevê. A jurisprudência diz que não, que o legislador é que define isso, certo? Agora, na minha visão, a questão é um pouco diferente, porque foram estabelecidas balizas aqui, critérios, estudos técnicos e etc. Então, no meu entendimento, eu acho que agora tem uma porta, sim, para se judicializar a seletividade no momento dessas reavaliações quinquenais, porque tem parâmetros que diminuem a discricionariedade. Se esses parâmetros não forem atendidos, eu acho, a princípio, eu acho legítimo que alguém venha e questione, diga, olha, tem um parecer do TCU que diz isso, tem um estudo que diz isso, que a minha empresa é mais essencial, e vocês não estão incluindo ela. Ou o contrário. O contrário, eu vou colocar uma questão aqui, talvez, não sei, para se pensar. O sistema é amarrado de forma que toda desoneração gere uma oneração para os demais, certo? Então, se eu incluir, ou seja, o estudo aponta que eu devo onerar mais, que eu devo restabelecer a oneração para um determinado produto aqui, tá? Tá tudo lá claramente no estudo. E aí, no momento da reavaliação, o legislador, a revisão tem que ser por lei complementar, e o legislador não coloca. Quando ele deixa de reonerar esse produto, a alíquota não vai baixar para os demais, que é o previsto. Se a alíquota subir aqui, ela tem que baixar aqui. Então, eu vislumbro uma legitimidade ativa aqui de qualquer empresa questionar por que não foi reonerado conforme o estudo. Então, por exemplo, algum serviço aí, algum produto, não sei, agora não me vem à cabeça, mas vai, produto X, um alimento, enfim. Os estudos dizem que ele está contra e que deveria ser reonerado. O legislador não reonera. Eu, contribuinte de qualquer comerciante de calçados, eu quero pagar menos. Então, vou entrar com uma ação dizendo que eu sou, ou que seja, mas aí como é que tipo de ação? Para ficar fácil, ação de constitucionalidade. Eu sou uma associação, eu entro com uma ação coletiva, eu sou uma associação enfim, eu consigo lá legitimidade para ação direta ou para entrar com ação coletiva. Eu quero que reonere, porque o estudo diz que tem que ser reonerado, e se ele for reonerado, a minha alíquota vai baixar. Então, essa é uma porta que eu vi aqui, que eu não sei se foi pensada, mas para mim chamou atenção na hora. Eu falei, opa, não tem mais discricionariedade total. Tem que seguir. E todo mundo que for prejudicado pela não reoneração tem legitimidade de pedir, quero que tribute mais esse, conforme os estudos, porque eu vou ser menos onerado quando isso acontecer. Então, quero uma alíquota menor e que você tribute o outro. Eu acho isso muito, muito interessante. Assim, é uma questão a se pensar. Outra coisa que eu pensei, essa reavaliação quinquenal tem que ser feita por lei complementar. Se o legislador demorar ou não fizer, ele vai estar em omissão. A gente abre a porta por uma ação de inconstitucionalidade por omissão, eventualmente algum mandado de injunção, alguma questão relacionada não, está dizendo aqui, você tem que reavaliar e é por lei complementar. Mas eu sou o legislador, eu faço quando eu quiser. Bom, mas aqui está dizendo que é quinquenal. Enfim, você tem que cumprir a lei aqui. Está descumprindo? Abre a porta. Então, essa questão da reavaliação quinquenal, eu imagino que no momento oportuno que ela for ocorrer, é que a gente está antecipando tudo, né? Já que a reforma é muito gradual, progressiva, né? Mas, a meu ver, essa reavaliação quinquenal é um momento, vai ser um momento interessante nesse sentido. Até em relação até aos próprios, o estudo foi feito, não diz nada sobre o étnico-racial, por exemplo. Ele falou lá genericamente, mas eu não vi nada em concreto. Então, o estudo está faltando. Eu entro com uma ação porque eu quero que complete o estudo. Enfim, esse é o ponto que eu queria acrescentar, que eu achei muito interessante e está sendo pouco falado, mas eu acho que é uma porta... enfim, é uma coisa rica essa reavaliação quinquenal. Bom, da minha parte, seria isso. O senhor quer responder? Bom, na verdade, quero só concordar com realmente a relevância do tema, com a necessidade de que os estudos sejam muito bem estruturados, muito bem elaborados, completos e fundamentalmente, dessa possibilidade do Poder Judiciário avaliar, da perspectiva jurídica, o atendimento desses requisitos todos. Eu acho que isso é efetivamente algo que vai dar um outro verniz à própria lógica de avaliação dessas situações que possam legitimar ou não os regimes, sejam eles favorecidos, específicos
ou diferenciados. Então, eu estou de pleno acordo e acho que realmente a gente tem uma tendência, né, de daqui a 5 anos, então não vou me preocupar com isso, mas passa rápido, né, e chega. Assim como pouco se fala sobre esse regime de transição, o que legitima a origem, a ideia dessa transição longa, ela não me parece ser muito correta, né? Os próprios elaboradores da reforma disseram isso está gravado. A transição longa foi feita para permitir com que o empresário que fez uso de um incentivo fiscal e estabeleceu sua indústria em Goiás, ou em Pernambuco, ou na Bahia, possa ter o retorno sobre o seu investimento ao longo da transição. Ou seja, uma vez mais, quem foi protegido foi o empresário e não o contribuinte, o cidadão brasileiro. Mas é o que tem para hoje, é o que acabou sendo prevalecendo. Professor Renato Becho. Ai, meu Jesus em Cristinho, já me achava aqui. Eu que o diga. Desde que eu era menino pequeno lá em Barbacena, eu achava que a doutora Gisele ia falar antes de mim, não estava muito preparado. Meu Não. Jesus, né? Ah, Meu Jesus. Não, os dois falarão. então tá bom, você lê muitíssimo breve, eu quero... São os dois coordenadores. Legal. Eu quero principalmente cumprimentar o Paulo Aires, fazer bastante coro, Paulo, e dizer que realmente há uma sintonia entre nós dois há décadas, como você muito bem explanou, e que nessa apresentação sua ela foi reforçada. Tanto é que vários pontos que eu pretendia eventualmente destacar, até porque eu acho que virão para a nossa judicialização a partir do primeiro grau, o Paulo tocou neles. Para não ficar uma coisa genérica, esse comentário que ele disse caberia em qualquer coisa, um ponto é a multiplicidade de incidências de tributos sobre os mesmos fatos. Isso vai cair aqui com a gente, né? Outro, essa questão de locação de 3 imóveis. Pagar IBS, CBS, porque a pessoa física está recebendo 3 aluguéis ou mais, me parece uma incongruência do sistema. Essa pessoa tem que ser tributada a mais no imposto sobre a renda, mas não passar a recolher o mesmo que alguém que está vendendo a camiseta ou o bilhete de cinema, né? Então, acho que isso vai vir para decisões nossas. Eu espero que não se saia com uma decisão única, do tipo, é possível qualquer incidência de mais de um tributo, ou não é possível nenhuma, que talvez algumas possam ter alguma situação, não sei, estou falando completamente de forma hipotética, né? Enfim, eu não sabia da sua vivência com a questão das cooperativas, então a gente já podia ter conversado sobre esse ponto. Talvez tenhamos conversado, né? Mas esse assunto para nós dois tem 30 anos, e aí fica um pouco mais difícil de puxar pela memória. Quero mencionar aqui, Paulo, que um orientando o aluno, não sei, que a gente está com uma disciplina de reforma tributária na PUC, colocou no trabalho sobre fantasy sport e colocou entre aspas que isso estaria na emenda constitucional. Eu falei, gente, não tá, né? Isso é coisa de aluno que colocou coisa que não é possível. E por que que não é possível? Porque eu não sei se vocês sabem o que é fantasy sport, mas eu não sabia, né? E quando eu olhei que estava na emenda constitucional, eu fiquei apavorado, porque eu já não tinha gostado do split payment, porque é possível a gente dizer isso em português. Agora, o pior do fantasy sport é que vocês imaginem uma pessoa como eu, que não tem a menor ideia do significado de palavras que estão no texto constitucional. Então, eu tive que começar essa pesquisa para saber. E, primeiro, né, me desculpei com o aluno, que eu já estava bravo com ele. A culpa não é dele, mas como é que a gente colocou isso? E aí eu chego em casa e vou ter que explicar para o José. Eu falei para o José, você sabe o que é fantasy esporte? Será que eu que estou tão fora do contexto, né? E ele nunca tinha ouvido falar nisso também. Aí fomos fazer pesquisa do Google nessa altura do campeonato para entender o que é uma expressão que está no texto constitucional.
Então, achei isso, assim, um horror. E só para terminar também, Tiago, fazendo coro com tudo que você falou, e talvez aqui o Tiago, por ser, digamos, uma formação diferente da do Paulo Aires, eu fiquei com muito mais, entre nós dois, né? Eu fiquei com muito mais instigado, Tiago, com as coisas que você levantou. Muitas outras ideias que nunca passaram pela minha cabeça. Mas tem uma, como você falou, essa questão do reequilíbrio da carga tributária, e eu estou, Marisa, terminando aqui, me chamou a atenção que eu acho que hoje em dia no Brasil a gente está com mais expertise, para fazer maldade com a língua, né? Nós estamos com mais experiência em aprovar emendas constitucionais do que com leis complementares. E vejam bem, só nesse ambiente da reforma tributária, a PEC é a de número 132 e a lei complementar é 214. Daqui a pouco nós vamos ter um número de emendas constitucionais superiores às das leis complementares. E por que que isso está acontecendo? E eu faço muita referência, até por conta dos estudos de tributação das cooperativas, que antecedem a minha vinda à Justiça Federal, né, porque foi a minha especialização, então, lá no início dos anos 90. Percebam, a reforma tributária previu que o imposto sobre a renda seria reformado antes da tributação sobre o consumo. Isso está no texto da Constituição e não foi para a realidade. É o que eu falo das cooperativas, Marcelo Neves, a constitucionalização simbólica. Hoje, os grandes atores que atuam, atores que se envolvem no Congresso Nacional, de certa forma, os lobistas, sabem que é menos prejudicial a eles colocar no texto constitucional do que lei complementar. Então, Tiago, voltando a esse ponto, veja o que aconteceu no próprio PERSE, né, ou PERSE, como você mencionou, era para durar só a questão da pandemia. Era para proteger bares e restaurantes que estavam sem ninguém. E hoje, nós tivemos um caso aqui na primeira turma, aliás, não sei, eu acho que eu estava numa turma tributária naquele momento, era restaurante desses que tem em todas as cidades. E eu fiquei pensando, por que que esse restaurante tem que ter esse benefício tributário? Que ninguém vai fazer turismo para ir para uma outra cidade para comer no mesmo restaurante que tem na sua própria cidade, né? E hoje, olha a dificuldade de acabar com o PERSE, né? Então, o que que vai acontecer daqui a 5 anos? Excelente pergunta. Ninguém vai saber, né? Obrigado, Marisa. Mas não disse o que é o fantasy. Então, segundo as minhas pesquisas, o tal do Fantasy Sport é um sistema de jogo em que você, digamos, fantasiasticamente, não sei se existe essa palavra, você vai fingir que você está jogando. Então, me pareceu, pela pesquisa que eu fiz, que é um sistema que, sei lá, você vai colocar fones, óculos em terceira dimensão, e que vai parecer que você está jogando quando você está na sua sala, mas te remete para um ambiente virtual. Agora, gente, pelo amor de Deus, se eu fiz essa pesquisa certa ou não, eu não sei se é essa a resposta certa ou não. Agora, isso está na Constituição, Fantasy Sport. É videogame, né? Então, só que é um videogame que eu tive a impressão que é um pouco mais sofisticado, porque você tem que ter. É qualquer videogame? Não, não. É Não, videogame. se for, é pior a coisa. É videogame de movimento. Inclusive, podia constar sim, videogame de movimento. Tá vendo como é que é muito mais fácil para os mais novos entenderem essas coisas? Tomara que esses processos demorem a chegar no segundo grau para eles traduzirem esses acontecimentos ou esses institutos, essas definições, de forma que a gente vai. Qualquer videogame, se eu estiver brincando, na minha época era do Atari, né? Meu movimento vai ser só dos dedos. É o Wii, né? É o Wii. A gente é aquele Wii, Kinect, enfim. Tiago, você está falando coisas que eu não tenho a menor condição de entender o que é. Você está falando nada. Obrigado, Marisa. Doutora Gisele.
Gostaria de cumprimentar o professor Paulo pela excelente, brilhante palestra, doutor Tiago como debatedor, doutor Renato, e eu aqui o que vou falar, né, desembargadora Marisa, depois desses. Eu tenho feito essa pergunta para todos os nossos palestrantes, porque aqui pelo nosso programa, nós começamos com os economistas que pensaram a reforma tributária, foi a nossa primeira palestra, e depois entramos no mundo jurídico. E dentro do direito, várias perspectivas. O senhor veio aqui nos trazer as exceções àquelas regras gerais, em relação aos regimes favorecidos, específicos e diferenciados. O que nós tínhamos era tão ruim que precisava de reforma. Dessa reforma, o senhor extrai algum ponto positivo? Porque o senhor apresentou aqui muitos pontos críticos em relação a essas exceções. Então, eu gostaria de ouvi-lo nesse sentido, professor. Muito obrigada. É uma pergunta realmente importante, interessante. Eu tenho um crédito na USP, lá no mestrado, cujo título é Interdisciplinaridade e o Direito Tributário. Então, a gente procura, na primeira aula, falar de economia e direito. Na segunda aula, finanças públicas e direito. Na terceira aula, contabilidade e direito. E aí, depois, num segundo momento, direito econômico e direito tributário, direito financeiro e direito tributário, entre aspas, direito contábil e direito tributário, e vai por aí afora. Então, assim, eu acho esse diálogo fundamental, importante. O que eu procuro sempre enfatizar muito, e até tem um texto do Marcelo Neves, que foi citado pelo professor Renato Bech, em que ele mostra exatamente em que perspectiva a interdisciplinaridade é importante, e me parece exatamente esse espaço de comutação discursiva, mas observada a autonomia científica de cada ramo, e, portanto, a economia entra para o direito pela porta aberta da hipótese tributária, para lembrar aqui o professor Geraldo Taliba, e, nesse sentido, a gente tem que analisar o dado econômico dentro do direito, e, eventualmente, algumas coisas que fazem muito sentido economicamente podem não fazer o mesmo sentido juridicamente. A reforma tem atributos? Tem atributos, inequivocamente. Então, realmente, cada vez estava mais difícil, e eu lamento isso, porque, se perguntar no meu escritório, 50%, 60% do que eu faço é ISS. Você vai morrer. Ou, pelo menos, disputas entre ISS e CMS. Então, estava cada vez mais difícil você definir onde começa o serviço, onde se tem mercadoria, tangibilidade, não tangibilidade, bem corpóreo, software de prateleira, mercadoria. O cenário era desafiador, e o mundo já não trabalha com essa lógica, procura tributar o consumo indistintamente sobre bens e serviços. Então, há pontos positivos, há essa circunstância de que nós tínhamos muitas leis instituidoras de muitos ICMS e muitos ISS, e embora um cenário fosse um cenário relativamente estável, né, aqui ou acolá, distinções desse ou daquele município, portanto, tudo isso tende a melhorar no ambiente de negócios, e, nesse sentido, seria um atributo da reforma. A própria preocupação em permitir um crédito amplo também faz com que diminua esse resíduo tributário nas sucessivas trocas de titularidade de bens e serviços, e, nesse sentido, a lógica econômica é uma lógica importante, e que acaba sendo prestigiada pela reforma. Agora, haverá não cumulatividade plena e se alardeia o que está nos slides? Eu tenho dúvidas. Eu acho que a chance de que a gente tenha muitas discussões em torno desse tema é bastante importante. Eu lembro de ter discutido isso no CECIF com o Bernardo Api há 8 anos, e eu lutava por uma regra que fosse bem clara e abrangente, sem exceção. E ele não concordava comigo. E, assim, ele não cede.
como de fato não cedeu, e aí a regra posta é uma regra que, não, mas o bem de uso e consumo, o que é bem de uso e consumo? Nós vamos ficar novamente 20, 30 anos discutindo o que dá, o que não dá direito de crédito para fins de BS e CBS. Então, assim, há aspectos positivos. Eu acho que o sistema anterior não era tão ruim como se alardeou, como se divulgou, e que, volto a dizer, 96% das empresas pagavam tributo olhando para uma linha das demonstrações financeiras. Esse sistema não é tão simples quanto o novo, não é tão simples quanto o velho para para esses CNPJs. Para os outros 4%, que representam realmente grandes empresas brasileiras, grandes corporações que atuam no mercado, realmente o cenário é um cenário de uma lógica de transferência de tributo mais efetiva, mais coerente e consistente. Talvez para elas isso represente efetivamente uma vantagem a médio e longo prazo e, portanto, um ambiente de maior segurança, de maior atratividade econômica e, nesse sentido, melhor. Obviamente, sistemas tributários são comparativos. A gente não pode perder de perspectiva, de vista. Então, um IBS que, na largada, sai com uma alíquota de 27% ou 28%, é um dos maiores do mundo, se não o maior. Portanto, quem vier olhar para o Brasil vai pensar, vou para lá, tendo que enfrentar um tributo sobre consumo de 28% ou não. Vou para um outro país em que ele eventualmente seja 20%, seja 18%, seja 10%. Isso vai ter mundo afora. Então, acho que o nosso sistema não é atrativo, tributariamente falando, e há outros melhores. Obviamente, o país é atrativo, o mercado brasileiro é um mercado importante, é um mercado substantivo, e nesse sentido, pode até ser que o movimento seja de mais ingresso do que saída de empresas, mas é algo que é preciso vivenciar para ter certeza de que o que se promete se vai entregar e que a realidade será essa. Eu sempre digo, até por força do longo processo de transição, que entre o que se aprovou como reforma tributária e a sua plena vigência, nós teremos 2 eleições presidenciais e 2 trocas de deputados e senadores. E esses novos dirigentes vão pensar ou não, a gente só vai saber ao longo do tempo. Portanto, muita coisa pode ser objeto de alteração ainda. Bem, nós vamos encerrando pontualmente às 11h58, mas não sem antes deixar aqui registrado que nós tivemos, até o momento, mais de 200 participantes online. O pessoal não arredou pé, que significa que o professor Paulo Aires Barreto trouxe essa audiência em razão da sua competência, reconhecida por todos, todos estávamos ansiosos por ouvir. Então, eu só posso agradecer. Agradeço também ao Dr. Tiago Bolonha Dias, que volta na segunda-feira, né, o nosso debatedor, ao Dr. Renato Peste e à doutora Gisele França, que são nossos coordenadores desse curso, aos que estão aqui, aos que estão online. Muito obrigada por tudo. Nós estaremos aqui novamente na segunda-feira, 19 de maio, com o tema Regimes específicos de tributação, combustíveis, biocombustíveis e energia. A aula será dada pela professora doutora Tatiane Piscitelli, da FGV Direito de São Paulo, como palestrante, e o nosso debatedor será o juiz federal Tiago Bolonha Dias. Então, agradecendo a todos e todas, dou por encerrado este evento de hoje. Muito obrigada.